Você já ouviu falar no desenho animado do Karate Kid? Karate Kid. Olá pessoal, eu sou Andrei Bedene e hoje a gente está começando aqui no canal um quadro novo, uma série nova, chamado Filmes que Viraram Desenho e Fracassaram. A minha ideia, na verdade, era fazer um vídeo falando sobre vários filmes que viraram desenho e fracassaram. Só que assim, existem vários casos, existem vários filmes que viraram desenho e fracassaram e tem muita coisa legal, muita curiosidade para falar sobre cada caso. E por isso que eu decidi fazer essa nova série. Então é isso, eu vou fazer um vídeo para cada filme que virou desenho e fracassou, beleza? E nesse primeiro vídeo a gente vai investigar sobre esse desenho do Karate Kid que muita gente nunca ouviu falar, muita gente nem sabe que ele existe. E uma das coisas mais curiosas é que o primeiro episódio desse desenho se passa exatamente aqui no Brasil. O desenho começa justamente com o Daniel e o Sr. Miyagi navegando aqui pelo rio Amazonas. Nesse episódio eles ajudam uma tribo indígena e ajudam a proteger a floresta amazônica. E falando em cuidar da Amazônia, eu quero dar uma dica para você que também se preocupa em cuidar do meio ambiente. O mercado Bitcoin acabou de lançar, em parceria com a Moz, o novo token MCO2 em sua plataforma. O MCO2 é o primeiro criptoativo de créditos de carbono. Um crédito de carbono é um certificado digital que prova que uma empresa ou um projeto ambiental evitou a emissão de 1 tonelada de dióxido de carbono em um determinado ano. Explicando de uma forma simples, durante os anos 90, muitos países chegaram à conclusão de que os níveis de poluição em nosso planeta estavam ficando muito perigosos. Muitas fábricas, para produzirem seus produtos, estavam gerando muita poluição para o meio ambiente. Só que essas fábricas, elas não poderiam simplesmente parar sua produção, porque isso poderia trazer sérios problemas de impacto econômico e impacto social. Mas ao mesmo tempo, se elas continuassem produzindo nessa larga escala, elas poderiam trazer sérios problemas para o meio ambiente. Foi aí que surgiu a ideia dos créditos de carbono. Se alguém está poluindo, alguém precisa estar preservando. Por exemplo, muitas empresas, durante a produção dos seus produtos, acabam poluindo o planeta. Então, para compensar essa poluição que elas causam, elas compram créditos de carbono de projetos e programas ambientais que trabalham justamente para a preservação do meio ambiente. Esses projetos, eles podem fazer isso através de reflorestamentos, preservação de florestas ou investindo em fontes de energia limpa. E se antes só grandes empresas conseguiam comprar esses créditos de carbono, agora, graças a essa parceria entre a Moz e o mercado Bitcoin, qualquer pessoa pode comprar créditos de carbono e ajudar o meio ambiente. Isso porque a Moz criou tokens de créditos de carbono que estão registrados na blockchain da Ethereum. Ou seja, comprando esse criptoativo, você estará diversificando a sua carteira e ao mesmo tempo ajudando na preservação da Amazônia. E para você fazer parte desse movimento, é só você acessar www.mercadobitcoin.com.br, fazer o seu cadastro e comprar os seus tokens MCO2. Bom, esse vídeo aqui vai ser dividido em 4 partes ou 4 tópicos. Primeiro eu vou fazer um review de como era o desenho animado. Segundo, eu vou explicar por que decidiram transformar Karate Kid em um desenho animado. Terceiro, eu vou explicar quais foram os problemas de produção que forçaram eles a mudar toda a história do desenho. E quarto, você vai entender por que esse desenho foi um fracasso. Legal, então vamos começar. No desenho, o Daniel e o Sr. Miyagi viajam pelo mundo procurando por uma relíquia do santuário, um objeto sagrado que tem poderes sobrenaturais e foi roubado de um templo religioso na ilha de Okinawa. Ou seja, já deu para você ver que esse desenho ele não tinha nada a ver com os filmes. Para vocês terem uma ideia, olha como começa o primeiro episódio, que aliás é o episódio que se passa aqui no Brasil.
a aventura no Amazonas. Então esse primeiro episódio já começa com o Daniel, o Sr. Miyagi e a Taki em um bote inflável, perdidos navegando pelo rio Amazonas. Tá, mas o que eles estão fazendo no rio Amazonas? Daí a Taki pergunta assim: tem certeza que a gente tá no caminho certo para achar a relíquia sagrada? Relíquia sagrada? Que relíquia sagrada? Do que você está falando? E de repente, quando você menos espera, eles estão lutando contra índios, se pendurando em cipós e jogando futebol com uma abóbora. Aquele tipo de coisa que todo mundo faz quando vai pro Amazonas, né? Olha lá, é o Tarzan! Me desculpe, eu achei que você já estava preparado. Aqui no desenho, o grande objetivo era recuperar essa relíquia sagrada, para devolver ela para o seu povo de Okinawa. O problema é que sempre que o Daniel e o Sr. Miyagi eles conseguiam achar a relíquia, ela sempre acabava indo parar nas mãos de algum bandido. Daí durante o episódio, o Daniel e o Sr. Miyagi davam um jeito de recuperar a relíquia, mas claro que no final do episódio alguma coisa acontecia, eles perdiam a relíquia e assim eles eram forçados a continuar procurando por essa relíquia no próximo episódio. Ou seja, diferente dos filmes, aqui no desenho animado não tem torneio de karatê, é basicamente os personagens viajando pelo mundo procurando essa tal relíquia. Ela sempre aparecia em lugares diferentes pelo mundo. Tem um episódio que ela apareceu no México, teve um episódio que ela apareceu na Itália, tem um episódio que ela aparece no Himalaia e teve até um episódio que ela apareceu aqui no Brasil. Aventura do Amazonas. Ou seja, o desenho do Karate Kid, ele não tinha nada a ver com os filmes, e sem falar que eles adicionaram um fator sobrenatural à história. Essa relíquia sagrada, ela dava até superpoderes. Nesse episódio, por exemplo, o personagem usa os poderes da relíquia sagrada e de forma mágica ele vira um tigre. Grande espírito, leve o animal daqui! Mano, o que isso tem a ver com Karate Kid? Sem falar que nos filmes o Daniel é todo magrelo, mas aqui no desenho animado ele simplesmente virou um cara bombadão. Que bodybuilder, pô! Ou seja, eles mudaram tantas coisas no desenho, sem falar na dublagem, tem mais esse detalhe. Os personagens principais não são dublados pelos seus próprios atores. Na versão original em inglês, a voz do Sr. Miyagi não foi feita pelo próprio ator Pat Morita, e a voz do Daniel não foi feita pelo ator Ralph Macchio. E se tudo isso não fosse o bastante para esse desenho ser um fracasso, teve mais um detalhe, e isso aqui agora é a cereja do bolo. Inicialmente, Karate Kid foi planejado para ter 65 episódios, mas ele só teve 13 episódios. Bom, essa explicação ela é um pouco longa, mas na minha opinião ela é a melhor parte desse vídeo. É a parte que eu mais gosto, que é quando a gente entra nos bastidores de produção. Bom, quando o primeiro filme do Karate Kid foi lançado lá em 1984, ele acabou fazendo muito sucesso com crianças. E a Columbia Pictures, ela não esperava que esse filme fosse fazer tanto sucesso com crianças. E eu digo isso porque Karate Kid era um filme pensado para um público mais adolescente, mais jovem. Só que como o primeiro filme do Karate Kid tinha feito muito sucesso com crianças, agora a Columbia Pictures queria explorar melhor esse negócio, entende? Então a ideia era lançar o segundo filme e junto já lançar uma linha de brinquedos. E aí, em 1986, junto com o lançamento de Karate Kid 2, foi lançado uma linha de brinquedos, feita em parceria com a Renko. Os brinquedos foram um grande sucesso de vendas. E repare como aqui nas propagandas, eles até simulavam, né, como se tivesse acontecendo ali um torneio de karatê. E veja, é cheio de crianças na torcida. Por algum motivo, as crianças gostavam dessa atmosfera de karatê, de lutas, de torneios. Inclusive, isso foi muito bem explorado no segundo filme. Não foi por acaso que as propagandas dos brinquedos faziam todas essas referências. Kid and Johnny are each sold separately, and for more action, look for the Karate Kid Competition Center from Remco. Bom, resumindo, o segundo filme do Karate Kid fez ainda mais sucesso com crianças, os brinquedos venderam que nem água, foi um grande sucesso comercial, e vendo tudo isso, obviamente, a Columbia Pictures pensou, vamos fazer mais um filme, né? Vamos
vamos fazer mais um filme, vamos fazer mais brinquedos e agora vamos fazer também um desenho animado. A ideia da Columbia Pictures era o seguinte: fazer o desenho animado para que daí no intervalo comercial eles colocassem o trailer do próximo filme Karate Kid 3. Igual aconteceu, por exemplo, com outros desenhos como He-Man e os Mestres do Universo, que passava o episódio e no meio do episódio, quando vinha o intervalo comercial, eles colocavam propaganda para vender bonecos do He-Man. A ideia da Columbia Pictures era a mesma, só que ao invés de fazer propaganda para vender brinquedo, ela queria fazer propaganda para divulgar o trailer do próximo filme. E considerando que os dois primeiros filmes fizeram muito sucesso com crianças, considerando que a linha de brinquedos foi um sucesso de vendas, fazer um desenho animado para divulgar o próximo filme parecia uma ideia genial. Só que deu tudo errado. O que aconteceu foi o seguinte, só para explicar essa parte mais técnica, nos Estados Unidos, geralmente um desenho animado ele era feito ou com 13 episódios ou com 65 episódios. Lógico que existem exceções, mas eu vou simplificar para ficar mais fácil de você entender. 13 episódios era feito para preencher 13 sábados, do começo de setembro até o Natal. E 65 episódios era feito para preencher 13 semanas de segunda a sexta, do começo de setembro até o Natal. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo isso com mais detalhes, que foi esse vídeo aqui, como era calculado quantos episódios teria um desenho animado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que depois você assista esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição ou você pode clicar aqui no card, beleza? Mas resumindo, a ideia é a seguinte: a maioria das séries e dos desenhos animados, eles eram feitos para estrear no começo ou na metade de setembro, porque nos Estados Unidos o começo de setembro é o momento da volta às aulas. Seria mais ou menos o equivalente ao nosso começo de fevereiro ou o nosso equivalente ao depois do carnaval, né, que é quando a coisa começa aqui no Brasil. E por que eu tô explicando tudo isso? Então perceba que o normal era os desenhos estrearem no começo ou na metade de setembro, para que eles preenchessem 13 semanas e ocupassem, né, a programação de setembro até o Natal. Só que a Columbia Pictures, ela queria colocar o Karate Kid para estrear na metade de fevereiro, o que era uma coisa totalmente fora do normal. Ela queria fazer isso porque daí Karate Kid ocuparia 13 semanas do meio de fevereiro até o começo de maio, e com 65 episódios ela conseguiria preencher 13 semanas passando todo dia ali de segunda a sexta. E por que ela queria fazer isso? Porque daí quando chegasse ali o final de abril, começo de maio, teoricamente estariam passando os últimos episódios, e com isso, teoricamente, a audiência do desenho ia estar bombando. Com isso, milhões de crianças estariam assistindo o desenho do Karate Kid, e sempre que viesse o intervalo comercial, elas iriam assistir o trailer do próximo filme Karate Kid 3, e com isso, a Columbia Pictures esperava que elas ficassem loucas para ir assistir o próximo filme no cinema. Como o terceiro filme ia estrear só no final de junho, era muito importante para Columbia fazer essa divulgação nesse período do final de abril, começo de maio, antes que as crianças entrassem no período das provas finais, dos trabalhos finais de escola. Esse período da metade de maio até o começo de junho era um período que a audiência dos programas infantis na TV, elas caíam porque na metade de maio, mais ou menos, todas as crianças estariam no período de provas finais, né? O momento das provas finais, o momento que você entrega os trabalhos finais. Então, ou as crianças tinham que estudar para as provas, ou elas passavam mais tempo nas escolas, ou até os próprios pais proibiam, né, os seus filhos de assistirem TV para não desconcentrar, para que eles pudessem focar nos estudos. Tem todos esses contextos que acabavam interferindo na audiência dos programas infantis. Por isso que a Columbia, ela queria fazer que o desenho do Karate Kid estreasse na metade de fevereiro e que os episódios finais estivessem passando no começo até a metade de maio. Então, do ponto de vista de audiência de TV com crianças, né, audiência com programação infantil, esse período do final de abril, começo de maio era muito importante para a Columbia Pictures. Lógico que ela não estava botando todas as fichas num desenho animado. Depois, em maio, junho, ela ia usar outras estratégias de marketing para alcançar as crianças, mas o que a gente está falando aqui é sobre o desenho animado, e o desenho animado ele estava sendo produzido como estratégia de marketing para chamar as crianças para o cinema para assistir o terceiro filme. E só para você entender, esse desenho animado ele foi feito para contar a história do que acontece entre o segundo e o terceiro filme, ou seja, o filme 2, o desenho,
e o filme 3, eles estariam conectados. Então eles criaram toda essa estratégia, o terceiro filme entrou em produção, o desenho animado entrou em produção, daí no final de 1988 começam a sair as primeiras notícias sobre o novo filme. Karate Kid 3 já está em produção e a história não empolga. E isso era um grande problema, porque daí a Columbia Pictures começou a soltar algumas notícias, algumas informações de bastidores, soltou a história, qual seria a história do terceiro filme, e a imprensa, os críticos de cinema receberam essas informações e não gostaram. A Columbia estava esperando que os críticos fizessem críticas positivas sobre o terceiro filme. Só que os críticos começaram a criticar, a dizer que eles ficaram decepcionados, a dizer que a história desse terceiro filme parecia muito repetitiva e que pela sinopse, pela história do filme, parecia que Karate Kid 3 não teria nada de especial. E aí, no meio dessa confusão toda, a Columbia Pictures já estava produzindo o desenho animado e estava tentando vender ele para algum canal de TV. Só que quando os jornais, as revistas, começam a publicar coisas negativas sobre o terceiro filme, o sentimento do que rolava nos bastidores de TV era que Karate Kid 3 ele ia flopar, ele ia ser um fracasso de bilheteria. Ou seja, os canais de TV estavam com medo de botar dinheiro num desenho animado que teria 65 episódios, que ia passar de segunda a sexta. E no meio disso tudo, o único canal de TV que se interessa em comprar os direitos e transmitir o desenho do Karate Kid foi a NBC, mas ela não queria 65 episódios, porque ela tinha medo de fazer um investimento que não ia trazer retorno. Então ela chegou pra Columbia e falou assim: ó, Columbia, eu sei que Karate Kid foi um grande sucesso com crianças, que ele vendeu um monte de brinquedos, mas será que a febre do Karate Kid já não acabou? Será que as crianças não querem assistir outras coisas? Então, vamos fazer assim, a gente compra, mas a gente quer um desenho que tenha 13 episódios. Ou seja, a Columbia agora tinha um grande problema, porque eles já tinham começado a produzir o desenho do Karate Kid e já tinham começado a fazer a história, e a história, ela estava sendo feita para ser contada em 65 episódios. Mas como ninguém queria comprar uma história de 65 episódios e o único canal de TV que demonstrou interesse foi o canal da NBC e ele só queria 13 episódios, ou a Columbia Pictures adaptava essa história de 65 para 13 episódios, ou eles teriam que cancelar o projeto e assumir um belo prejuízo. Por isso, eles decidiram adaptar toda a história que já estava meio pronta, de 65 episódios para 13 episódios. Só que isso acabou deixando o desenho super confuso. E é por isso que muitas coisas acontecem sem nenhuma explicação ou sem nenhuma lógica. E por causa disso tudo, como você já deve imaginar, o desenho acabou sem um final. No último episódio, não fica claro se eles conseguiram recuperar a relíquia ou não. Não fica claro se eles conseguem levar ela de volta para Okinawa, ou seja, o principal objetivo da história também não foi alcançado. Só que tinha mais um problema. Além de pedir só 13 episódios, a NBC falou que só ia conseguir programar esse desenho para estrear em setembro. Só que o terceiro filme, ele ia estrear no final de junho. Ou seja, o maior motivo do porquê esse desenho estava sendo feito, que era ser uma estratégia de marketing para chamar as crianças para o cinema. Ou seja, toda essa estratégia foi por água abaixo. E agora a única opção da Columbia era vender o desenho para estrear em setembro. Ou seja, o desenho do Karate Kid só foi estrear depois que o terceiro filme já tinha sido lançado nos cinemas e já tinha ido mal nas bilheterias. E isso foi terrível, porque como eu expliquei agora há pouco, todos os canais de TV preparavam as suas grandes estreias de desenhos animados, de séries de TV, enfim, as grandes estreias elas sempre aconteciam no começo, na metade de setembro. Ou seja, a NBC colocou o desenho do Karate Kid para estrear junto com várias outras estreias, para competir com várias outras estreias. E isso é muito louco, porque perceba que se Karate Kid tivesse estreado, como era o plano da Columbia Pictures, no meio de fevereiro, ele seria a única estreia da televisão. Ele seria tipo o centro das atenções, ou seja, a probabilidade de que o desenho tivesse uma boa audiência e tivesse sido um sucesso era muito maior do que estrear no começo de setembro junto com várias outras estreias. No fim das contas, o desenho do Karate Kid sofreu com muitos problemas na produção, sofreu com atrasos, sofreu com adaptações de última hora, sofreu com várias mudanças, sofreu com a baixa bilheteria do terceiro filme nos cinemas, enfim, e com tantos problemas e com tanta confusão, esse desenho acabou sendo um fracasso de audiência e acabou sendo cancelado com apenas 13 episódios.
amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, mais um conteúdo inédito e exclusivo que a gente produziu para você. Então não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo. E aproveita também para assistir aos últimos vídeos que saíram aqui no canal. Os desenhos da Cartoon Network que não vieram para o Brasil e o nosso especial sobre Snoopy, Charlie Brown e seus amigos. Eu sou o André Bedene, detetive de desenhos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!